Queridos e queridas, quem faz parte da minha comunidade, quem é meu seguidor, mas ainda não está na comunidade, considero todos, a partir de hoje, como participantes da comunidade. Então, meus queridos e minhas queridas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a esse aulão sobre o Clube de Leitura Crer para Ver. Hoje estou aqui para contar para vocês como funciona esse Clube de Leitura Crer para Ver e, de repente, ele te interessa e você vem fazer parte. Se não vier agora, quando houver um horário excelente para você. Mas hoje vamos entrar, nos aprofundar no que é isso, Crer para Ver, e o que nós aprendemos nessa leitura que fazemos uma vez por semana, 1h30. O objetivo maior desse clube de leitura, Crer para Ver, é levar para todos que vierem, para todos que fazem parte, para todos que podem estar na leitura, o conhecimento, o sentimento, a possibilidade de viver a vida de acordo com essa filosofia. Porque eu criei o método Crer para Ver e ensino e uso. Ensino na minha terapia também, uso na minha terapia, nas sessões que eu ofereço, mas o que é interessante é nós nos expormos a essas ideias que vão aparecendo no clube de leitura e, devagarzinho, isso vai entrando em nós e vai fazendo parte de nós. Não precisamos fazer esforço para conseguirmos isso. Mas como é isso, Alzira? Como é que eu vou aprender sem fazer esforço? Sim, é possível. Normalmente, nós aprendemos na escola que temos que nos esforçar muito, quase que nos acabarmos para aprender. Mas, atualmente, já sabemos que se nós estivermos na ambiência certa para aprender uma determinada hábito, ou teoria, ou exercício, eu tenho mais possibilidade de aprender do que se eu estiver numa ambiência não muito propícia, não muito apoiadora desse ensinamento. E como é que é isso? Não estou entendendo como é que isso funciona. Na prática, nós estamos aprendendo no grupo como eu aprendi. Eu encontrei, porque eu encontrava e encontro ainda, para esse tipo de leitura, um autor. Então, se o primeiro livro daquele autor eu achava que era bom, eu ia experimentando os outros. E normalmente comprava bastante livros, não digo que eu tenha todos dos mestres que eu escolhi, porque alguns têm 100 livros, eu não tenho esses livros todos dele, mas eu ia comprando aqueles que eu achava que ia me ajudar a desenvolver um pouco mais esse tipo de aprendizado. Porque perfeito nós não vamos ficar nunca. Até hoje eu ainda tenho. Olha isso aqui, essa memória minha. Eu curei lá naquela terapia. Mas eu vejo que eu, de vez em quando, repito aquela mesma coisa que eu já tratei. Então, eu vou novamente voltar àquilo e olhar novamente. E, principalmente, aceitar que isso acontece. Eu não posso arrancar de mim um pedaço. Às vezes, as pessoas querem, olha uma coisa nela e pensam, isso é um defeito, eu quero arrancar ele. Não tem jeito.
quanto mais eu me aceitar como eu sou, quanto mais eu abraçar as minhas partes que eu acho mais difíceis, mais eu consigo transformar essas partes. Essas nossas partes são mais ou menos como pessoas, né? Porque, na verdade, elas são nós mesmas numa outra versão. Dentro de nós existem várias versões. A criança interior em várias idades, o bebê, a adolescente um pouco mais velha, a adulta jovem, e são várias eu mesma dentro de mim. Se eu conseguir descobrir um jeito de conviver mais ou menos bem com essas partes, eu consigo avançar nas transformações que eu quero fazer com mais facilidade. Então, uma primeira dica: aceitar e acolher todas as minhas partes. Todas. Essa aqui é difícil de aceitar? Ok. Se você não descobrir um jeito de começar a aceitar, ela vai ficar cada dia mais difícil. Por quê? Ela sabe que ela não está sendo aceita. E ela fica cada vez mais revoltada, mais brava, e uma hora, né, ela explode. E a gente não sabe, mas por que essa pessoa falou isso e eu explodi? Primeiro, porque eu estou negando essa minha parte, empurrando ela para baixo, escondendo. E ela sabe disso. Então, uma hora ela fala, agora eu vou sair. Então, isso. E a gente aprende isso da noite para o dia? Não. Olha, temos aqui a minha cunhada. Hi, Annie. Welcome. I'm not yet speaking Finnish or English here, Annie, but I'm completely sure that you can feel the energy and get something here. I'm very happy you came to see us. Welcome. Então, temos aqui uma finlandesa falando diretamente de Helsinki, na Finlândia. Então, como eu estava dizendo, quanto mais eu me aceito, mais eu vou conseguindo realizar o que eu quero na minha vida. Então, eu estou falando aqui sobre o Crer para Ver. Não falei ainda sobre o clube de leitura. Então, no clube de leitura, nós lemos este livro aqui. E eu hoje abri o livro para ver qual era a parte dele que ele queria que eu comentasse com vocês hoje. E essa parte aqui eu ainda não li no clube de leitura, porque já é a página 132. E já faz um tempo que nós começamos, mas lá no clube de leitura eu leio, porque quase ninguém tem esse livro, ele não está publicado. Aliás, eu convido vocês a se juntarem a mim no Crer para Ver, vendo esse livro publicado novamente. Olha o que a Bárbara faz parte do clube de leitura e é sempre presente, né, Bárbara? Estava ontem também na minha entrevista. Olha o que a Bárbara está dizendo. O clube de leitura foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque traz minha cura. Traz. O Crer para Ver, ele nos leva para um outro nível de consciência. A função desse livro aqui é ensinar como é que nós podemos viver a nossa vida no Crer para Ver. E lá no clube de leitura, onde a Bárbara está, e ela está aqui dizendo que ela gosta muito, porque ela está, traz a cura dela, quer dizer, ela está começando a descobrir outras possibilidades de viver uma vida mais leve,
Então, você vai deixando o peso para trás. E quando você começa a fazer isso, até o corpo, até não, né? Porque é tudo junto. O corpo também muda. Então, lá no clube de leitura, a Bárbara concordou, né, Bárbara? Obrigada. Lá no clube de leitura, nós estamos lendo esse livro, e esse livro aqui de um autor americano, best-seller, tem vários livros best-seller, Wayne Dyer, que eu descobri e fui comprando vários livros e lendo. Esse livro aqui, ele vai nos ensinar passo a passo. Essa é a grande vantagem. Nós estamos lá no clube de leitura, ninguém tem obrigação de aprender nada, nem decorar nada, nem mudar nada nele. Ninguém tem nenhum tipo de obrigação desse. Eu não vou não porque eu tenho que aprender o que a Alzira disse. Não tem. Eu não vou não porque eu tenho que aprender o que está no livro. Não tem. O clube de leitura, ele é assim. A gente senta lá, lê, as pessoas comentam, eu comento, as pessoas perguntam, eu respondo o que eu posso, o outro dá outra opinião. E como é então que eu aprendo isso aqui, sem precisar decorar, sem precisar dever de casa? Eu aprendo porque eu me exponho a essa ambiência, a esse lugar em que isso está sendo ensinado, lido, comentado. Atualmente, nós aprendemos que nós temos o DNA, né? O DNA traz aquelas heranças dos meus antepassados. Então, eles decidem uma parte da minha vida, do meu corpo. Mas já se descobriu que o ambiente é mais forte que o DNA. Então, se eu não consigo, por exemplo, não consigo falar em público, não consigo fazer uma live, eu tenho vergonha, eu ouvi sempre na minha casa que isso era feio, que isso era não sei o que, qualquer coisa, e aquilo ficou em mim e eu não consigo fazer live, eu não consigo levar minhas ideias, eu não consigo. Se eu for para esse tipo de ambiente, para esse tipo de leitura, eu vou, com o tempo, conseguir que a ambiência, o ambiente onde eu estou lendo o contrário do que eu aprendi, mude aquilo que eu trouxe de DNA. E isso é muito bom, porque eu não fico com aquilo de destino completamente decidido e concluído. Sim, eu trouxe heranças, eu trouxe crenças dos meus ancestrais, mas eu posso hoje ir estudar, ir para um clube de leitura, ir para um curso, ir para uma terapia e honrar o que eu trouxe dos meus ancestrais e usar da minha maneira. Porque se eu for fazer igual a minha avó, não vai dar certo. Por quê? Porque eu não sou a minha avó. Se eu for fazer igual a minha mãe, não vai dar certo. Por quê? Eu não sou a minha mãe. Eu vou estar, então, no lugar da minha avó, no lugar da minha mãe. Não é o meu lugar. Não vai dar certo. Então, quando nós vamos para esses locais em que nós podemos aprender esse tipo de ideias, leituras, troca de ideia, nós temos a possibilidade de transformar alguma coisa que nós queremos transformar na nossa vida. Nós não vamos virar outra pessoa, não. Nós vamos, por exemplo, eu sempre ouvi que eu sou muito mole, muito devagar. Por quê? Mamãe é muito rápida, uma porção de irmãs são muito rápidas, então fazem coisas rápido, resolvem, decidem. E eu, não, eu sou bem devagar.
Porque eu já vivia no crer para ver e nem sabia. Então, eu espero para ver que sinal vem, que sincronicidade vem. Mas, na criatividade, na mente, para ligar coisas, eu sou bem rápida. Também descobri que eu sou criativa também para cozinhar e rápida para ter ideias. Não rápida para fazer a comida ficar pronta, rápida para ter ideias. Então, de repente, fica pronto um almoço com várias coisas interessantes, como que havia dentro de casa, em matéria de salada, principalmente, rapidamente. Então, o Ari, meu marido, me falava, nossa, como você é rápida. E eu olhava para a cara dele e pensava, o que esse cara está falando, né? A vida inteira eu ouvi dizer que eu sou devagar. Agora ele vai me dizer que eu sou rápida? O que é isso? Então eu comecei a prestar atenção e vi. E inventei para mim uma afirmação sobre mim mesma que junta as duas coisas. Num lugar eu sou devagar, no outro lugar eu sou rápida. Então eu inventei para mim mesma e sempre falo, eu sou uma rápida muito lenta e eu sou uma lenta muito rápida. Então eu tenho essas duas qualidades. Mas na época essa qualidade não interessava a mamãe. Ela teve uma criança, depois da outra ela precisava de alguém, né, que fosse rápido a acudir aquele menino, rápido a achar chupeta, rápido a fazer mamadeira. E eu absolutamente não era. Graças a Deus tinha outras pessoas que eram segurar a barra, né? Mas aqui, nesse nosso clube de leitura, nós aprendemos exatamente isso. Como é que nós vamos... Exato, Bárbara. Nós estamos acostumadas a pensar que nós somos aquilo que dizemos que somos, mas nós não somos. O rótulo é um jeito de a pessoa nos enxergar. E o que a gente aprende atualmente é, quando eu falo alguma coisa de outra pessoa, por exemplo, eu posso falar de uma minha parenta Maria, que eu estou inventando aqui. Ah, Maria é muito descuidada. Quando eu julgo a Maria, eu estou falando mais de mim do que da Maria. Por quê? Porque eu só posso ver na Maria o que está em mim. Tanto a qualidade como o defeito. Então, se eu pensar nisso, eu vou começar a treinar para parar de julgar as pessoas. Parar de... Exatamente isso, Bárbara. Por rótulo, qualidade, defeito, qualquer adjetivo é julgamento. Isso é uma coisa que a gente não aprende na escola. Então, como que a gente vai aprendendo? A gente vai aprendendo devagar. Então, uma grande vantagem, quem nunca participou, principalmente, ou quem nunca veio ao clube de leitura, todos e todas estão convidados a vir, quinta-feira, pelo Zoom, amanhã, 14h30 no Brasil, podem aparecer. Precisam ganhar o link, me avisar que querem para visitar lá e ver em loco. Mas o que acontece? Eu sento lá, despreocupada, e fico lá ouvindo e deixando entrar em mim o que eu já consigo. O que eu não consigo, eu deixo lá. Eu vou embora para casa. Na outra leitura eu venho. Olha, que jeito de aprender. Eu acho muito simpático, porque eu li sobre isso num livro do Deepak Chopra, um autor que vem da Índia, mas é americano. Lá ele explicou que o conhecimento tem nele, inerente, dentro do conhecimento, o poder de nos transformar e nós aprendermos com naturalidade. Você precisa fazer uma ação, se expor ao conhecimento.
O que é isso? Você precisa ler o livro. Ou então, eu não gosto de ler. Então você vem para o clube de leitura, fica lá e só ouve. Você assiste live, você assiste vídeo. Se não gosta de ler livro, é normal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, o que eu estou explicando para vocês aqui é o clube de leitura Crer para Ver, que acontece uma vez por semana, é assim. A gente senta lá, escuta, comenta se quiser. Se não quiser, não comenta. E eu vou ler um pedaço do que apareceu aqui. Olha que interessante, Bárbara. Eu não me lembrava porque eu não li, eu só abri, né? Olha, uma dica que o Wayne Dyer dá. Examine os rótulos que você aplica a si mesmo. Olha aí, Bárbara. É interessante porque a Bárbara trouxe os rótulos que as pessoas aplicam a nós. Mas o que acontece? Quando a pessoa me aplica um rótulo, normalmente, sim, Bárbara, sincronicidade. Quando a pessoa me aplica um rótulo, normalmente eu também me aplico ou eu concordo com aquele rótulo. Porque se não estiver em mim, eu não vou atrair. Então, quando me põe rótulo, me ajuda a pensar naquilo, como eu resolvi a minha moleza, né? Eu descobri como aceitar, porque não era moleza. Era um jeito diferente de ser. Ninguém é obrigado a ser rápido, né? Mas é interessante isso. Olha, Bárbara, mais um aprendizado para nós, para todas aqui, né? Então, examine os rótulos que você aplica a si mesmo. Onde que aparecem esses rótulos? Naquela vozinha que fica falando na nossa cabeça. Fulana, você errou outra vez quando foi fazer arroz, botou água demais. Nossa, você é descuidada. Fulana, você novamente esqueceu o aniversário da fulana? Mas que coisa feia! Vocês vão ouvir essa voz com esses rótulos e vocês podem até lembrar quem é que falava aquilo. Podia ser uma vizinha, podia ser o pai, a mãe, a irmã, o avô. É ouvir e começar a ficar consciente, não precisa fazer nada. Só ficar consciente. Eu tenho uma vozinha que me acusa disso. Não precisa de mais nada. Então, todo rótulo é uma fronteira ou limite de alguma espécie. Então, quando eu me rotulo ou rotulo outra pessoa, o que eu estou fazendo é me limitar. Então, quando eu me digo, você é muito devagar, a minha cabeça escuta e me impede de fazer alguma coisa com rapidez, não é? Então, é bem interessante isso do rótulo, né? Os pensamentos não podem ser fragmentados em pequenos e bem definidos compartimentos. Você não é velho ou novo no pensamento. Olha que interessante que o Wayne Dyer nos diz. No seu pensamento, você não é velho ou novo. Você é velho e novo apenas na maneira como se rotula em forma no corpo. Olha que interessante. Essa parte eu não me lembro, porque eu sempre digo que eu não sou a pessoa com a idade que eu tenho. Eu sou a Alzira Maria. Na minha cabeça, e isso comigo é pacífico. Na minha cabeça, eu sou a Alzira Maria. Eu posso ser agora que tinha 7 anos, daqui a pouco que tinha 15, daqui a pouco, no meu pensamento, né? Cada vez que eu volto uma memória, eu tenho aquela idade. E eu não penso, eu tenho a idade X, eu só posso usar essa roupa. Eu tenho a idade Y, eu não posso ir a tal lugar. A idade Y, não fica bem eu falar isso. Não tem nada a ver com a idade, não é? Precisa a gente ver essa vozinha
Que rótulo é esse que mulher na idade X não pode Y ou I ou não sei o quê, não é? Cabelo branco para mulher é velhice, para homem é charme. Mas o que é isso? Isso é rótulo. E o rótulo que eu estou carregando, que eu mesma pus, ou alguém pôs e eu aceitei, e a vozinha está aqui dentro, o que eu vou fazer com isso? Nada. Só vou ficar consciente. E aí eu decido, eu quero viver de acordo com isso? Não, vou querer viver um pouco diferente. Não sei. Mas o que podemos fazer com alguma coisa que nos incomoda? Ficar consciente. Por quê? Porque eu só posso mudar aquilo que eu já trouxe para a consciência. O que está lá no subconsciente, eu nem sei que ele está lá. E ele fica lá me governando. Então, quando eu consigo trazer ele para a consciência, ele para de mandar em mim. Ele para de me influenciar, pelo menos tanto quanto quando ele está lá dentro. Não é? Alguém aí não tem essa vozinha? Ou todo mundo tem essa vozinha que fala de vez em quando? Fulana, você fez isso errado. Cicrano, você errou novamente. Você perdeu o trem outra vez. Olha, vai perder o avião. Tem alguém aí que não tem essa voz? Ou todo mundo tem? A minha é bastante forte. Bastante. Mas então vamos ver o que mais ele fala. Agora ele passa para uma outra dica. Então essa dica que ele trouxe é: examine os rótulos. O que é rótulo? Julgamento. Que você aplica a si mesmo. Quem entrou agora por último, todo mundo bem-vindo, eu estou aqui explicando o que é que nós fazemos no Clube de Leitura Crer para Ver. Nós lemos esse livro aqui, eu comento, as pessoas comentam, elas fazem perguntas, trazem dúvidas, falam sobre as dificuldades delas e fica tudo lá, ninguém leva nada para fora de lá, e nós vamos olhando para as nossas questões, para aquilo que nos incomoda e abraçando isso, trazendo para a consciência e melhorando o nosso relacionamento com o que nos incomoda. Porque se incomoda é porque está em mim. Então eu vou olhando, o fulano me falou isso e eu me aborreci. Ou então, o fulano me falou isso e eu explodi. Nem sei por quê. Tudo isso a gente vai olhando lá no clube de leitura, lendo esse livro aqui, bem devagar, no nosso ritmo, com leveza, sem cobrança. Porque esse é o melhor jeito de aprender. Então ele traz a segunda dica: compreenda que a jornada e a meta são a mesma coisa. Você nunca estará completamente formado, nunca atingirá a meta suprema. A vida é transição e crescimento. Paradoxalmente, você pode atingir todas as suas metas nesta perspectiva de unicidade. Cada passo ao longo do caminho, cada dia de sua vida, tanto é uma experiência singular quanto uma parte do todo, chamado vida. Não existem momentos comuns. Nossa, que maravilha, gente! Então, olha bem, a gente vê falar muito, né? Em cursos, em todo lugar, atingir as metas. Mas ele explica aqui
um jeito de atingir a meta menos estressante do que o que a gente costuma aprender. O Wayne Dyer explica no livro Crer para Ver. Então ele traz que a jornada e as metas e os objetivos são a mesma coisa. Então eu tenho, por exemplo, uma meta que fica aqui. Eu estou aqui e a minha meta está aqui, não é? Então, o que ele está falando aqui quando ele diz que a jornada para chegar até a meta e a meta são a mesma coisa? Como é que a gente pode entender isso? Ele está dizendo que se você vai fazer esse caminho daqui para lá para chegar à meta, se você pode estar focada, mas se você estiver olhando só para isso, o que você vai perder? Quem sabe me dizer? Vou repetir. Essa aqui é a minha meta. Eu quero atingir essa meta. Eu estou aqui. Eu vou caminhar até a meta. Eu vou focar na meta também. Mas, se eu só enxergar a meta, se eu tiver olhos só para a meta, o que é que eu vou perder? Quem pode me dizer aí no chat? Ninguém precisa acertar. Qualquer resposta é resposta e a gente vai falar sobre. O que vocês acham? Pensem em vocês. Vocês têm essa meta aqui no trabalho ou de vida. Estão aqui e vão caminhar para lá focada. Se vocês só tiverem olhos para a meta, o que vocês vão perder? Então, vou passar para mais prático ainda para facilitar. Então, olha bem. A minha meta é caminhar na neve 2 quilômetros. Não sei o que é 2 quilômetros, né? Mas 2 quilômetros. Minha meta é caminhar na neve 2 quilômetros. E o final dos 2 quilômetros é aqui. Eu estou aqui. Vou caminhar até aqui, no final dos 2 quilômetros. O que eu vou perder se eu ficar com o olhar só na meta? Só. Não enxergo mais nada. O que eu vou perder? Eu vou perder qualquer coisa que estiver no caminho entre onde eu estou e a minha meta. Aqui tem milhões de coisas. Eu vou passar por milhões de paisagens maravilhosas. Eu vou passar por muitas pessoas e muitos animais. Cachorro, o pessoal leva para passear, né? Ou então pato na lagoa quase gelada. Ou então pessoas. Você vai perder, E a Bárbara ainda foi um pouquinho mais à frente. Eu vou perder, não vou ver as pessoas, eu não vou ver a paisagem, não vou ver nada. Eu só estou aqui, eu vou chegar na meta. É só isso que eu penso, eu só vejo a meta. Então, a Bárbara respondeu que ela vai se perder dela mesma, vai. Por quê? Ela não está, quem anda assim, não está no presente, no agora, na presença. Não vai viver a jornada. Isso dá estresse e costuma dar depressão, porque perde o sentido da jornada. Então, o pulo do gato eu vou chegar aqui. Esse é o meu objetivo. Mas, enquanto eu estou indo para esse objetivo, eu vou olhar uma árvore que caiu, eu vou parar um pouco, vou sentar, porque meu pé está cansado. Eu vou pegar a merenda que eu levei, vou sentar e vou comer. Então, o que eu estou fazendo enquanto eu vou para o meu objetivo? Eu estou vivendo.
Se eu só focar aqui, eu vou passar pela vida sem ver. E a vida acontece nesse momento agora. Eu só tenho esse momento que eu estou aqui agora com vocês, entregando tudo o melhor que eu posso. Se eu for pensar, eu planejei dizer X aqui hoje, e focar nisso, eu esqueço. Não vou ler o que a Bárbara escreveu, não vou ver quem entrou aqui. Eu não vou viver a minha caminhada. Eu não vou olhar por quem eu passo. Eu não vou parar para ver um pôr de sol. Eu não vou apreciar a lua. Por quê? Porque isso não faz parte do meu objetivo. Né? Ninguém escreveu que eu posso ver a lua enquanto vou para o objetivo. O que ele traz, então, eu vou, e ele fez isso, né? Eu vou ter decisão, disposição, consistência, fazer mesmo os exercícios, mas tudo isso tendo toda a presença que eu já puder. Olha, vou me atrasar. Mas olha que interessante ali naquela vitrine, vou olhar. Ou então encontro uma amiga, paro com ela para conversar, tomar um café. Claro, dentro das possibilidades. Tem gente que é empregado de não sei o quê, não pode fazer isso, parar com um amigo, mas ele pode parar, ir na janela, olhar, conversar com um colega, ali dentro da sessão, tomar um café. Quando ele volta, a criatividade é outra. Por quê? Porque ele está vivendo. Ele não está só fazendo trabalho, escrevendo aquele texto que ele precisa, mandando aquele e-mail que ele precisa mandar 10 meses e não manda. Ele está fazendo tudo isso e, ao mesmo tempo, com ele vivendo. Aí vocês vão enxergar sincronicidades. Ou um pouquinho mais. E o que é a sincronicidade? A sincronicidade é o que vocês vivem todo dia. Por exemplo, vocês pensam, eu pensei ontem, contei até para o Ari, eu pensei ontem, eu quero achar ou falar com a Maria Lúcia Okimoto, que mora em Curitiba. Eu tenho o contato dela, mas eu estava fazendo uma opção de coisa, mandando uma opção de coisa ontem e hoje, mas eu enviei para o universo. Eu quero falar com a Maria Lúcia Okimoto. E hoje abro o Instagram. Olha, tem nem sei quantos anos eu não falo com a Maria Lúcia Okimoto. Abro meu Instagram, quem fez lá um comentário? Maria Lúcia Okimoto. Alzira, que maravilha, você lançou um livro, sucesso, parará, parará. Sincronicidade. E além de sincronicidade, eu usei o crer para ver. Eu lancei para o universo. Olha, estou muito ocupada, mas eu quero falar com a Maria Lúcia Okimoto. Faz ela aparecer aí. Abre o Instagram, lá está a Maria Lúcia Okimoto. Mandei na mesma hora um recado para ela. Tem um convite para você, preciso falar com você, hoje eu não consigo, mas vou entrar em contato. O que acontece? Para que serve isso, né? Eu imagino que alguém aqui pode estar pensando, mas para que serve isso? Serve para você gastar menos energia, viver com mais leveza, usando uma característica do universo. Deus criou o universo sincrônico. Só que nós não sabemos, que ninguém ensina isso pra gente na escola, nem em lugar nenhum, a não ser em determinados livros e aqui, né? E isso serve para isso. Ao invés de eu telefonar para Maria Lúcia, eu mandei uma mensagem mental. O universo entregou. Imediato, Maria Lúcia, que nunca entra no meu Instagram, entrou lá e me mandou um recado. Falei com ela, tem um convite, vou falar com você. Então, isso são possibilidades que Deus pôs no universo para nós. Vocês podem começar a usar. E isso é o crer para ver. Vocês vão conseguir várias coisas.
quando começarem a acreditar que, se eu acredito, vai vir para a minha vida e eu vou poder ver. Como apareceu Maria Lúcia Okimoto na minha vida, no meu Instagram, né? Hoje. Outra pessoa, uma amiga que mora em Aachen, alemã, pensei também, nossa, eu quero tanto refazer contato com ela, gosto muito dela. Apareceu ela também no meu Instagram. Olha, esse Instagram uma bênção, né? Apareceu ela também no Instagram, mas eu nem tive tempo de falar nada. Aí apareceu ela novamente no meu Instagram, mandei um recado para ela. Vocês ficarem atentas às sincronicidades e usarem. E também enviarem para o universo o desejo, né? Tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Porque eu falo o tempo todo, né? E às vezes eu fico pensando que eu podia falar sobre a dúvida que alguém tem. Quem sabe vocês querem me perguntar alguma coisa. Mas se não quiserem, eu vou trazer uma outra dica. E então vou deixar essa live gravada. Vou deixar lá, junto com a live, o link para vocês entrarem no grupo, onde eu mando o link para o Zoom, para vocês virem experimentar essa semana ou em outra semana, se vocês gostam de participar das nossas leituras, porque elas estão sendo maravilhosas. A Bárbara está aqui concordando comigo. E então, uma última dica. Mas olha, o livro é cheio de dicas para você viver uma vida mais em combinação com você. Não é para mudar, não. É para descobrir como é que você pode se abraçar mais, como é que você pode se aceitar mais. E você vai ficando cada vez mais feliz com você mesma e, em consequência, com os outros. Então, eu vou ler a última dica. Tente ver toda pessoa. Isso aqui são dicas dele e às vezes, uma dica para a gente levar para treinar a vida inteira. Não é nada para amanhã. É tudo para a gente ir, cada um no seu ritmo, lentamente, devagar, correndo, cada um do jeito dele. Tente ver toda pessoa que entra em sua vida como um professor, uma professora, um mestre, uma mestra. Veja cada um como a parte de você que está pronta a crescer. Nos relacionamentos, não é por acaso que parcerias duradouras são combinações de opostos. A gente pensa que para a gente se dar bem, precisa ser igual. Não, não precisa. Geralmente, amamos alguém que representa uma parte não desenvolvida de nós mesmos. Em vez de julgar os outros como pessoas que deviam ou não estar agindo de determinado modo, veja-os como pessoas que refletem uma parte de você e pergunte a si mesmo: o que é que eu posso aprender com eles? Ame os aparentes opostos em seu mundo. Valorize seu modo de ser como um presente para você. E lembre-se, aqueles que parecem lhe causar as maiores angústias são os que o fazem se lembrar de que aquilo que você está sentindo é o que está faltando em você mesmo. Aqui ele não está falando de desrespeito ou de violência, não. Ele está falando daquelas pessoas que nos incomodam. Por que essa pessoa fala isso e eu fico tão incomodada?
Por que ela é de um jeito que eu não consigo ser? Então, ele está trazendo que essas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. E nós vamos aprendendo à medida que nós vamos ficando conscientes de que essas pessoas vêm para nos ensinar alguma coisa. Eu vou pedir, então, para nós fazermos um exercício para nós terminarmos. Eu vou convidar vocês a nós doarmos luz cor-de-rosa do amor incondicional para as pessoas que vocês quiserem escolher agora para enviar para elas amor incondicional, e vou pedir para nós enviarmos ao mesmo tempo para a Mãe Terra, que está muito necessitada de amor incondicional, principalmente nos lugares que estão passando por muitos problemas com a chuva, como Minas Gerais, agora Ubá e Juiz de Fora. Então, nós vamos imaginar, esse foi um exercício que eu aprendi com a minha primeira mestra, Nicole, em Lausanne. Então, eu vou convidar a vocês colocarem as mãos assim, fecharem os olhos e imaginarem visualizar, né? Sobre as duas mãos de vocês está o planeta Terra. Vejam de um tamanho que você aguente segurar na sua mão. Então, o planeta Terra está na sua mão. E você vai seguindo o que eu vou falar, vai aceitando o que vem. Se vier diferente do que eu falei, mas é a mesma coisa, você aceita. Então, agora, todos e todas nós vamos imaginar que do nosso coração sai um facho de luz rosa, de amor incondicional. E esse facho de luz rosa vai para os nossos braços e sai do meio da palma de cada uma das nossas mãos. Então, sai um facho de luz cor-de-rosa do coração, ele se divide, entra nos braços e sai na palma de cada uma das mãos e vai para o planeta Terra. Você vai imaginar esse facho de luz cor-de-rosa do amor incondicional entrando no planeta Terra, preenchendo todos os mares, todos os rios, todas as florestas, todos os metais, todos os cristais, toda parte de terra. Dentro da terra, na superfície, na atmosfera, vocês vão imaginar esse cor-de-rosa entrando para todo lugar. Imaginem vibrando. Isso é luz e energia. Isso vibra, 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 vibra e vai preenchendo, chegando a todos os cantos da Terra, todas as partes, todos os continentes, todos os países, tudo. Então, agora nós vamos imaginar que essa luz cor-de-rosa preencheu todo o planeta Terra e agora ela vai começar a preencher todos os habitantes do planeta Terra. Você vai imaginar um monte de gente caminhando nas cidades e essa luz cor-de-rosa chegando e preenchendo todas essas pessoas. Principalmente as pessoas que estão agora em sofrimento, nesses lugares
em que há muita chuva. E agora você vai imaginar que essa luz rosa chega para você também como habitante da Terra e preenche todo o seu corpo e toda a sua casa. Tanto você como a sua casa estão completamente preenchidos por essa luz rosa e vibrando toda a sua casa, todo o seu corpo, vibrando nessa luz cor-de-rosa do amor incondicional. E cada vez que vocês se lembrarem disso, vocês vão reforçar esse amor incondicional em vocês e no planeta Terra, porque a imagem tem esse poder. Você vê a imagem e acontece imediatamente, energeticamente. Então, quando se lembrarem desses lugares com problema com água, vejam lá tudo cheio de luz cor-de-rosa do amor incondicional. Então, agora devagar, nós agradecemos ao planeta Terra pela possibilidade de doarmos a ele essa luz cor-de-rosa do amor incondicional. Vemos que ele volta para o eixo dele, sai da nossa mão e já podemos juntar as mãos e devagarzinho vamos voltando, sentindo o corpo na cadeira, espreguiçando porque estivemos longe fazendo esse exercício. E eu quero agradecer imensamente a vocês, a presença de vocês hoje aqui nesse aulão para explicar como é a leitura no Clube de Leitura Crer para Ver. Vou deixar gravado, vou deixar o link e vocês podem entrar no grupo. Lá amanhã eu passo o link para ir para a leitura. Quem não for amanhã pode ir outro dia, mas estando no grupo já pode decidir quando quer participar. Mas sintam-se abraçados e abraçadas. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Eu estou sempre aqui trazendo alguma ideia para compartilhar com vocês, sempre baseado no Crer para Ver. Obrigada. Vão com Deus e comentem lá depois da live gravada, me digam o que vocês acharam. Quando começarem a olhar sincronicidades, me contem aqui. Eu vou gostar de saber. Até a próxima.